Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos números mais importantes que ouvimos por aí na economia, o famoso Produto Interno Bruto, o PIB. Mas afinal, o que é que ele realmente nos diz sobre a saúde de um país? Bom, para começar, vamos pensar numa pergunta que parece quase impossível de responder. Como é que se mede a saúde de uma economia inteira? Pensa só, com toda a complexidade, milhões de pessoas, milhões de empresas, como transformar tudo isso em um único número? Para a gente conseguir responder isso, primeiro temos que entender o que se está tentando medir, que é, no fundo, o bem-estar econômico de uma sociedade inteira. A lógica é até que bem simples, sabe? Pensa assim, do mesmo jeito que a renda de uma pessoa dá uma boa ideia da situação financeira dela, a renda total de um país ajuda a gente a ter uma noção da situação do país. E aqui está o pulo do gato. Para a economia como um todo, a renda tem que ser igual à despesa. Por quê? Porque absolutamente toda transação tem um comprador e um vendedor. Isso significa que cada real que alguém gasta vira, na mesma hora, R$ 1 de renda para outra pessoa. É literalmente como se fossem as duas faces da mesma moeda. E olha, esse diagrama aqui, o do fluxo circular, mostra essa ideia de um jeito perfeito. Repara bem como o dinheiro fica girando, num ciclo. As famílias gastam dinheiro comprando coisas das empresas e esse dinheiro vai para onde? Ele volta para as famílias, como salário, aluguel, lucro. É um ciclo que não para, de despesa gerando renda, que gera mais despesa. E é exatamente isso que nos leva à estrela da nossa conversa de hoje. O PIB, o Produto Interno Bruto, mede, ao mesmo tempo, essas duas coisas, a renda total de todo mundo na economia e a despesa total, porque no fim das contas são a mesma coisa. Ok, a definição parece simples, né? Mas cada palavrinha ali tem um peso enorme, um significado bem específico. Então, para a gente entender de verdade o que o PIB calcula, vamos quebrar essa frase em pedacinhos e analisar cada um deles. Primeiro, o valor de mercado. Como é que se soma uma maçã com um carro? Não dá, né? Então, o PIB usa os preços de mercado. Se um carro custa, sei lá, 1000 vezes mais que uma maçã, a contribuição dele para o PIB vai ser 1000 vezes maior. É assim que ele consegue colocar tudo na mesma régua. Depois vem o de todos. A ideia é ser o mais completo possível, incluir tudo que é produzido e vendido legalmente. Mas aqui tem um detalhe interessante. Coisas ilegais ficam de fora. E mais importante, o que a gente produz e consome em casa também não entra. Aquele almoço delicioso que alguém faz em casa, a horta no quintal, nada disso entra na conta do PIB. Agora, um ponto importantíssimo. Finais. O PIB só considera o valor dos bens finais. Pensa num carro de novo. Ele não vai somar o valor dos pneus, depois o do aço, depois o do motor e depois o valor do carro. Não, porque o preço desses componentes, os chamados bens intermediários, já está dentro do preço final do carro. Isso é para não contar a mesma coisa 2, 3, 4 vezes. Aí temos bens e serviços. Aqui é simples. Entra tanto coisa que a gente pode pegar, os bens tangíveis, como comida, roupa, quanto aquilo que a gente não pega, os serviços intangíveis, tipo um corte de cabelo, uma consulta médica ou até um show de música. Produzidos. Isso quer dizer que o PIB só mede o que foi produzido no período que está sendo analisado. A venda de um carro 0 km entra no cálculo, mas se alguém vender um carro usado fabricado no ano passado, essa venda não entra. O PIB é um filme da produção do momento, não uma foto do que já existe. A parte em um país é sobre geografia. O interno do nome se refere às fronteiras do país. Então, uma fábrica japonesa que produz carros aqui no Brasil, essa produção conta para o PIB brasileiro. Agora, se uma empresa brasileira tem uma fábrica de sapatos lá na Argentina, essa produção entra no PIB da Argentina e não no nosso. É onde a coisa é feita. E para fechar a definição, em um dado período de tempo. Essa medição não é solta no tempo, ela é sempre feita num intervalo específico. Normalmente é um trimestre, 3 meses ou um ano inteiro. É assim que a gente consegue ver a evolução, o fluxo da economia ao longo do tempo. Beleza, agora que a gente dissecou a definição, vamos ver como o PIB é montado na prática. É como um quebra-cabeça, e as peças são os diferentes grupos que gastam dinheiro na economia. Afinal, quem é que está fazendo todos esses gastos? Os economistas usam uma formulinha bem famosa. O PIB, que eles chamam de Y, é igual a C mais I mais G mais XL. Calma, não é complicado. Isso só quer dizer que o PIB é a soma de 4 grandes tipos de gastos: o consumo das famílias, o investimento das empresas, os gastos do governo e as exportações líquidas. Se somar tudo isso, por definição, tem que dar o valor do PIB. Vamos ver o que é cada letrinha dessa. O C de consumo é o gasto de todo mundo, das famílias, sabe, desde o pãozinho na padaria até o celular novo.
O I de investimento não é compração na bolsa, tá? É quando uma empresa compra máquinas, equipamentos, constrói uma fábrica nova, coisas para produzir mais no futuro. O G é de gastos do governo, tipo a construção de uma estrada, o salário dos professores. E, por último, o XL de exportações líquidas, que é basicamente o que a gente vende para o mundo menos o que a gente compra do mundo. E olha só que interessante este gráfico. Pegando os dados dos Estados Unidos como exemplo. Dá para ver que o consumo das famílias é, mais de longe, a maior fatia do bolo do PIB. E aqui no Brasil, a história não é muito diferente. Isso mostra uma coisa muito importante. O poder que o nosso consumo do dia a dia tem para fazer a economia inteira girar. Tudo bem, mas agora vem uma parte que pode dar um nó na cabeça, mas é super importante. Se o PIB de um ano para o outro sobe, como é que a gente sabe se foi porque o país produziu mais coisas de verdade ou se foi só porque os preços de tudo subiram por causa da inflação? Para resolver esse problema, os economistas criaram duas medidas diferentes. De um lado, tem o PIB nominal, que usa os preços do ano corrente. O problema é que ele pode enganar a gente, porque a inflação incha esse número. Do outro lado, tem o PIB real. E esse sim é o cara. Ele pega os preços de um ano específico lá do passado, o chamado ano base, e usa esses preços para calcular o PIB de todos os outros anos. Assim, ele isola o efeito dos preços e mostra só o aumento da quantidade de coisas produzidas. Este exemplo aqui, mesmo sendo super simples, com só cachorro-quente e hambúrguer, deixa isso claríssimo. Repara como o PIB nominal parece que explodiu, mas foi muito por causa do aumento dos preços. Agora, olha o PIB real. Ele também cresceu, mas bem menos. Esse crescimento mais modesto é que mostra o quanto a produção aumentou de verdade. É uma imagem muito mais honesta do que aconteceu na economia. É exatamente por isso que sempre que a gente ouve no jornal sobre o crescimento da economia, pode ter certeza, eles estão falando do crescimento do PIB real. É ele que é o termômetro de verdade para a gente avaliar se a economia está melhorando ou piorando com o tempo. Ok, então a gente já sabe que é o PIB, como ele é medido, a diferença entre o real e o nominal, mas tudo isso nos leva para a pergunta talvez mais importante de todas. Será que o PIB é uma medida perfeita do nosso bem-estar, da nossa felicidade? Tem uma frase muito forte do senador Robert Kennedy, lá de 1968, que resume essa questão. Ele disse que o PIB mede tudo, em suma, exceto aquilo que faz a vida valer a pena. É uma crítica que, mesmo depois de tanto tempo, continua super atual. E o que ele queria dizer com isso? Bom, o PIB não mede o valor do nosso tempo de lazer, com a família, com os amigos. Ele não mede a qualidade do ar que a gente respira, ou se os rios estão limpos. Ele ignora completamente o trabalho voluntário, o trabalho de quem cuida dos filhos, ou de um parente doente em casa, que é super importante. E talvez o mais grave, ele não diz nada sobre como a riqueza do país é distribuída. Se está na mão de poucos ou se chega para todo mundo. A gente precisa entender o seguinte, um PIB grande ajuda, e muito, um país a ter uma vida boa. Permite investir mais em saúde, em educação, mas o PIB não é, ele mesmo, uma medida de uma vida boa. Ele mede a nossa capacidade de ter as ferramentas, os recursos para construir uma vida que vale a pena. Ele é o meio, não o fim. Então, o que a gente viu hoje é que o PIB é uma ferramenta super poderosa, super útil para medir a atividade econômica, mas ele tem muitos pontos cegos. Ele não consegue capturar a essência do que realmente importa na vida. E isso nos deixa com uma provocação para pensar. Se o principal boletim de notas de um país é tão incompleto, o que é que a gente deveria estar medindo no lugar dele para avaliar o verdadeiro progresso da humanidade?